Hoje eu quero contar para você a história de uma das mais importantes instituições da Igreja Católica, tanto no âmbito da evangelização, como também no âmbito da promoção humana. Estou falando sobre a Corporação Minuto de Deus, Minuto de Dios, já que ela nasceu na Colômbia. Ela nasceu em 1955 e, com o tempo, o seu fundador, Padre Rafael Garcia Herreros, que hoje, inclusive, ele está em processo de beatificação, já foi declarado servo de Deus. Ele também foi o pioneiro que levou a renovação carismática para a Colômbia. Se você lembra bem a história, em 67, no mês de fevereiro, nasce a renovação carismática naquele retiro de Duquesne. Nesse mesmo ano, em 67, já no mês de outubro, o padre Rafael Garcia Herreros recebe a visita de algumas irmãs vinda do Texas e lá ele se vincula, ele conhece e recebe a graça do batismo no Espírito Santo, difundindo a partir daí a renovação carismática para toda a Colômbia e a América Latina. Antes disso, ele já havia fundado uma instituição que hoje chamamos Corporação Minuto de Deus. E por que ela tem esse nome? Porque de fato ela nasce com um minuto em uma ação evangelizadora. O padre Rafael Garcia Herreros foi convidado para participar em um programa de rádio, dedicando ali um minuto ao fim da noite, ali geralmente 7 da noite, transmitido para toda a Colômbia, a partir de Bogotá, uma mensagem da palavra de Deus. Então, todos os dias, ele começava a ir para essa rádio e falava um minuto. Hoje, inclusive, esse programa de rádio e logo posteriormente a TV entrou para o livro dos recordes como o programa de rádio e TV mais longevos da história. Está, então, no livro dos recordes como os programas de TV e rádio mais duradouros em toda a história mundial. Então o padre Rafael Garcia Herreros, ele conta que começou a ir para esse programa de rádio, falava ali a palavra de Deus, fazia uma oração da noite e ia embora. A partir de um certo tempo, começou a ficar na porta da rádio uma pessoa esperando por ele, pedindo dinheiro. Então o cachê que ele recebia naquela noite, ele dava de ajuda àquela família necessitada. Dali a pouco uma outra família pedia dinheiro ou ajuda para comprar uma janela para sua casa, ou uma porta que havia quebrado, ou fazer uma reforma, ou comida, cesta básica. Então ele começou a vincular a sua mensagem de evangelização naquele programa a também pedir ajuda às pessoas via rádio para ajudar aquele grupo de famílias que geralmente eu esperava ao fim do programa, ao descer da rádio. O tempo vai passando, ele começou a ganhar material de construção, janela, porta, cesta básica, dinheiro, enfim, e ajudando as famílias. Com o tempo ele viu a necessidade de ajudar mais e mais pessoas. E viu ali uma espécie de terreno baldio num bairro de Bogotá. Era tipo um lixão. Ele conseguiu junto à prefeitura, para resumir muito essa história, ele conseguiu junto à prefeitura a doação daquele terreno, aquele terreno baldio. E aí, junto com o rádio, ele fazia campanhas para arrecadar materiais de construção para construir casas. E o curioso, a beleza da providência divina é que ele conseguia o material, as famílias construíam aquela casa. Dali a pouco ele conseguiu mais material, tijolo, enfim, todo o material para casa. Aquela família beneficiada ajudava a construir a segunda família. Essas famílias ajudavam a seguinte, e a seguinte, e a seguinte. Para resumir a história, ao longo desses mais de 60 anos, já foram cerca de 150 mil famílias beneficiadas, portanto atingindo mais de 1 milhão de pessoas, 150 mil casas distribuídas. Hoje esse lixão, ele é um bairro muito bom na cidade de Bogotá, na Colômbia, e o bairro leva o nome Minuto de Dios. Dentro desse bairro habita ali algumas casas de formação, que são como seminários, onde moram 2 padres, 3, 4, 5 seminaristas, e faz ali o trabalho social e de evangelização naquele bairro. Eu tive a graça de estar lá com o padre Diego Jaramillo, que é o presidente que assumiu a Corporação Minuto de Deus, logo após o falecimento do padre Rafael Garcia Herreros, em 96, e cada rua ali tem um nome, né? Jerusalém, Rua Betânia, e assim por diante. E o padre Rafael Garcia Herreros, junto com o padre Diego Jaramillo, começaram a ter as inspirações dos profetas, não é? Ok, eu estou construindo casa e dando para as pessoas, mas essa casa vai ter que ter estrutura. Aí começaram a buscar luz, energia, água, esgoto, saneamento, mas pensou-se, ok, essas famílias vão ter filhos.
E aí começou a criar creche. Com o passar dos anos, pensa, essas crianças vão crescer, começaram a criar escolas. E depois pensa, mas essas crianças vão crescer ainda mais, vão virar jovens, e ali ele cria então uma faculdade que se chama hoje Uniminuto, Universidade Minuto de Deus, que em números aproximados tem atualmente mais de 160 mil alunos entre presencial e à distância, e inclusive o projeto pedagógico da Uniminuto foi emprestado, né, foi a inspiração para o Monsenhor Jonas Abib criar a Faculdade Minuto de Deus. 2 profetas, 2 homens de Deus, amigos, que fazem esse intercâmbio de inspirações para evangelizar e ajudar a formar a civilização do amor. Em 2017, o padre Diego Jaramillo veio pregar aqui no Brasil, por ocasião dos 50 anos do jubileu, almoçou na casa do padre Jonas e eu tive a alegria de fazer a tradução, intermediar essa conversa. E que beleza ver 2 homens de Deus, 2 homens santos ali conversando, partilhando e trocando experiência ao longo dessas décadas nos meios de comunicação, na evangelização, na educação e assim por diante. Para voltar a falar sobre a Minuto de Deus, essa corporação de fato ela cresceu, então ela tem creche, ela tem mais de 40 escolas espalhadas pelo país, tem essa universidade, como eu falei, com mais de 160 mil alunos, também tem hospital, tem editora, internet, diversos livros publicados. Somente o padre Diego Jaramillo tem mais de 100 livros publicados e traduzidos em diversos países. Eles têm uma instituição que é semelhante ao nosso Cine aqui no Brasil, que é uma agência de empregos. Então tem ali os paroquianos que está desempregado, ele se vincula a esse instituto e ali entre os paroquianos há empresários, muitos cadastrados, e começa a fazer um intercâmbio para viabilizar emprego para aquelas pessoas. Tem oficinas de artes manuais, curso técnico, tem assistência social em presídios, como falei, hospitais, tinha inclusive um hospital dedicado aos pacientes soropositivos. De fato, essa associação ela tem um peso muito grande na evangelização e na promoção humana de todo o país, de toda a Colômbia. Eu lembro que um ano a gente trouxe aqui no Brasil alguns palestrantes, educadores colombianos, e eu conversava, né, sobre ele, sobre essa iniciativa, e perguntei se ele conhecia o padre Diego Jaramillo e a Minuto de Deus. Esse palestrante que veio para o Brasil foi ministro da Educação da Colômbia. E ele me disse uma coisa, olha, se hoje você tirar o Minuto de Deus da Colômbia, o governo ele vai sentir falta, tamanha a importância que essa corporação ela traz e beneficia o país. Então tudo isso é uma inspiração do Espírito Santo, a partir da graça do batismo no Espírito Santo, porque é uma associação totalmente carismática, ela é vinculada à Congregação de Jesus e Maria, fundada por São João Eudes, mas ela tem uma província própria, a chamada Província Minuto de Deus, que é, digamos, o braço carismático dessa congregação. Portanto, o superior geral, os sacerdotes que lá tomam parte e trabalham na evangelização, todos eles advêm de grupos de oração e da renovação carismática, é o lado carismático da congregação. E a partir dessa experiência carismática, desenvolve-se todo um trabalho de evangelização e de promoção humana. Tem uma fala muito bela do padre Diego Jaramillo que fala assim, quando falamos no tema Deus, inevitavelmente aparece o tema homem. Aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, ele experimenta em si 2 amores, um profundo amor a Deus e um profundo amor ao ser humano. E essa conjugação é um belo exemplo que a Corporação Minuto de Deus dá para todo mundo, de que é possível e não é autoexcludente a oração e a ação, o servir a Deus e o servir aos homens, a promoção humana, a ação social, junto com a evangelização e a espiritualidade caminham juntas. Se você um dia for a Colômbia, a Bogotá, vale muito a pena você conhecer o bairro Minuto de Deus e ver a grandiosidade que Deus operou lá. Além dessas ações que eu falei, tem teatro também, tem museu, tem um centro de história da igreja, tem um centro de botânica e diversas outras iniciativas. Tudo a partir da experiência de Deus, mas ajudando a transformar e criar a civilização do amor.